Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Entre Linhas do Jogo, comigo, Gabriel Fortucci. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, clica no sininho para sempre quando a gente postar vídeo novo, o YouTube te avisar. Já clica no joinha também, dando um like aqui no vídeo, porque isso ajuda eu a divulgar esse vídeo para mais gente que quer entender do jogo, assim como você, e isso aumenta a nossa comunidade. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, muito se falou durante essa semana sobre a tática utilizada pelo Simeone, 5-5-0. Mas o que está por trás dessa estratégia? Vamos tentar descobrir. Eu vou chamar você para ir para a minha tela agora, para a gente poder ter uma explicação mais didática. Vamos lá. E olha só, uma coisa que acontecia, não era só o portador da bola que recebia pressão, mas sim as suas opções de passe também. O Reinildo vem cobrir De Bruyne, enquanto o Lodge vem cobrir o Mahrez. Isso aqui não é uma marcação individual, mas sim uma vigilância. Por quê? Se os jogadores que estão entre as linhas receber essa bola, eles já têm uma pressão. Eles já têm alguém prontos para pressioná-los. Então, isso aqui acontecia bastante. E evitava com que o portador da bola tivesse opções de passe. Além também dele receber uma pressão, sempre. Aí, então, o Cancelo não encontra opções de passe, tem que recuar a bola para o Rodri. O Rodri também não encontra, pelo mesmo motivo, olha só. Você tinha jogadores dessa última linha prontos para fazer a pressão nesses jogadores que estavam entre as linhas, e o Manchester City tinha que recomeçar. Então isso aqui aconteceu frequentemente no jogo. Essa foi a tônica desse jogo. E olha o que acontecia também. O Manchester City rodando a bola de um lado para o outro, buscando criar um ritmo de jogo para poder atacar, e o Atlético de Madrid fazendo faltas também. E essas faltas eram feitas de propósito. Não eram faltas táticas necessariamente, mas faltas onde você matava o ritmo de jogo do adversário. Essa era a intenção do Atlético de Madrid, fazer faltas, porque aí o jogo vai parar. O jogo parando, o adversário ele precisa criar um novo ritmo para conseguir atacar. Então você quebra o ritmo do adversário quando você faz as faltas. É o que acontecia aqui também no Atlético de Madrid, estrategicamente. Uma coisa que o City fez muito bem nesse jogo foi isso aqui, ó, a pressão pós-perda. Ou seja, depois que você perde a bola, você pressiona o portador da bola e cobre as suas opções de passe próximas. E é exatamente isso que o City fez. Uma coisa que o Guardiola, tenho certeza, que alertou os jogadores do City é em não dar contra-ataque para o Atlético de Madrid. E para não dar contra-ataque para o rival, você precisa pressionar logo depois de perder a bola, ter uma transição defensiva muito boa. Mas para isso você tem que estar compacto na hora de atacar. Por quê? Se você está compacto na hora de atacar, facilita com que os seus jogadores já estejam próximos aqui, de onde essa bola foi perdida, e facilita esses encaixes aqui na pressão pós-perda. Aí o Atlético de Madrid, então, consegue se livrar da pressão primária, mas a pressão continua, olha só. O City se reorganiza para poder fazer essa pressão, roubar a bola, e quando roubava a bola, fazia isso aqui, ó. Toques para trás, tirava da zona de pressão e recomeçava o jogo. E tentava criar um novo ataque. Só que um problema começou a acontecer na defesa do Atlético de Madrid. Isso aqui, ó. O Renan Lodge começou a ter que se preocupar em cobrir dois jogadores. O Cancelo, que começou a aparecer nesse espaço entre as linhas, e também o Mahrez. E o Kondogbia, que era o volante daquele lado, não podia ajudar. Por quê? Porque ele tinha que cobrir o portador da bola. E o Reinildo, que era o zagueiro daquele lado, também não podia ajudar. Por quê? Ele tinha que cobrir o De Bruyne, que caía naquela região. Mas, olha só o que começou a acontecer. Esse espaço aqui, então, era criado e o Reinildo vinha tentar cobrir, vinha tentar compensar esse espaço de uma maneira até correta. Mas isso criava um espaço para que o De Bruyne entrasse. Então, olha só, esse 2 contra 1 aqui fazia com que o Reinildo tivesse que sair para poder compensar esse espaço criado pelo Lodge. O De Bruyne, então, tinha um espaço muito grande para poder explorar. Olha só a descompensação que gerou isso aqui. Aí o De Bruyne recebe a bola, o passe não foi bem feito, mas se tivesse sido melhor feito, com certeza ele ia fazer uma finalização perigosa. O Simeone percebeu isso, o que ele fez?
Reorganizou o time. Reorganizou o time como? Assim, ó. 5-5-0. Nesse 5-5-0, o Lodge não estaria mais sozinho para cobrir uma linha de passe. Ele poderia cobrir o Mares, o João Félix, que veio jogar pela esquerda, que é aberto, poderia cobrir o Cancelo. E do outro lado a mesma coisa. O lateral direito, o Versálico, podia cobrir o jogador na amplitude, que era o Sterling, enquanto o ponta daquele lado poderia cobrir esse jogador que estava no meio espaço. Então você não teria mais essa inferioridade numérica em cima do lateral. Olha só aquela pressão que eu estava falando, ó, principalmente o De Bruyne, que era o jogador mais vigiado, recebia uma pressão sempre que recebia a bola, não eram encaixes, mas sempre tinha alguém aqui nessa última linha pronto para poder pressionar o jogador entre as linhas que recebia a bola. Ele até faz um passe de primeira brilhante, mas seu companheiro aqui também recebeu uma atenção especial por estar nesse espaço entre as linhas. Aí o Atlético de Madrid então rouba a bola, e a intenção era sempre essa, ó, ter o João Félix e o Griezmann disparando em velocidade pelos lados. Quando essa pressão pós-perda do City não funcionava, e não é sempre que vai funcionar, isso é normal, mesmo que ela seja bem estruturada, a intenção era essa, era ter os dois disparados pelo lado para um contra-ataque, mas o contra-ataque não saía. Por quê? Justamente porque eles estavam pelos lados. E pelos lados você tem que percorrer uma distância maior para você chegar na área de finalização. Uma questão até física. E o Simeone percebeu que seu time não conseguiu armar contra-ataques depois que ele estruturou seu time daquela maneira. Ele conseguia compensar o problema, mas ele perdia em contra-ataque. Então, no segundo tempo, ele reorganizou o seu time dessa maneira. Um 5-4-1. O João Félix continuava no lado mais perigoso, que era o lado esquerdo, onde o City fazia aquela jogada que a gente já falou, e o Griezmann então saiu da direita e veio aqui pelo meio, justamente para poder tentar ser uma opção de contra-ataque nessa equipe do Atlético de Madrid. Então isso explica também por que o Griezmann nessa função e não o João Félix. E aí a gente explica como que saiu o gol do Manchester City. Olha só, o Lodge, ele inicia cobrindo o Foden entrou no segundo tempo justamente nesse espaço, porque o Guardiola percebeu que o Foden era mais perigoso por aqui do que o Cancelo. O Lodge fazendo exatamente aquilo que a gente falou, se preparando para poder pressionar o Foden caso ele recebesse a bola. Mas ele larga o Foden, tira a sua atenção do jogador do Manchester City. Enquanto ele estava aqui, o João Félix poderia estar aqui cobrindo o jogador em amplitude. Mas ele larga, ele simplesmente sai da jogada. Então o Foden recebe essa bola e sobra para o Reinildo. Porque o Reinildo estava cobrindo o De Bruyne. E se ele fica no De Bruyne, o Foden recebe livre, em condições até de fazer uma finalização. Mas, se ele vai no Foden, ele vai ter que deixar o De Bruyne livre. Então é uma escolha que precisa acontecer. Isso é um princípio fundamental do jogo. Você nunca ter inferioridade numérica, porque se você tiver inferioridade numérica, vai acontecer isso aqui. Vai ser muito difícil você conseguir compensar essa inferioridade numérica. Os próprios manuais nos livros de futebol dizem, né? É ideal você evitar a igualdade numérica, evitar mais ainda a inferioridade numérica. Ou seja, igualdade numérica já não é bom. Inferioridade numérica, então, é pior ainda. Justamente por conta disso que vocês estão vendo aqui na prática. Porque o jogador que está em inferioridade numérica, se ele tiver que cobrir uma opção de passe, a outra vai ter espaço. Se ele tiver que cobrir, então, essa outra, essa que ele estava cobrindo vai ter espaço. Então, ou seja, ele vai se ferrar de todo jeito. O Reinildo, então, fez a sua escolha, decidiu ir em cima do Foden, mas isso criou espaço para o De Bruyne. O De Bruyne recebeu essa bola e conseguiu finalizar. Uma falha do Lodge. O Lodge, então, muito desatento nessa jogada. E a gente percebe que o futebol ele é uma coisa impressionante justamente por isso. Uma desatenção, uma falhazinha já é suficiente para que um gol saia como saiu. Então vocês viram que o 5-5-0, na verdade, foi algo pontual do jogo. Não foi, como muita gente dá a entender, uma estratégia que o Simeone entrou desde o início do jogo pensando apenas em se defender. Não foi isso. A gente viu que foi algo pontual do jogo e depois o Simeone, percebendo justamente que não tinha o contra-ataque, mudou para um 5-4-1. Ou seja, essa mudança do 5-5-0 para o 5-4-1 partiu justamente para ter uma alternativa ofensiva, que era o contra-ataque. Então, é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que buscar sempre questionar aquilo que a gente lê por aí, aquilo que nos mostram e aquilo que querem que a gente entenda. Vamos ficando então por aqui, compartilhe esse vídeo
com seus amigos, nos grupos de WhatsApp e segue o Entre Linhas no Instagram, no Twitter, para a gente ter um contato ainda mais próximo. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa estratégia do Simeone, o que você achou da solução que o Guardiola teve colocando o Foden. É sempre importante a gente entender a sua opinião a respeito dos vídeos. E também faça uma sugestão, qual tema você quer ver aqui no canal. Seu pedido é sempre uma ordem. Um grande abraço!